É só o benefício de dar uns rolezinhos de bike. Mac, quanta manga, hein, cara? Pô, Olha, já fiz por hoje já. já fez a feira por hoje. Que bacana, gente. Olha a fartura que tem nessas estradas daqui de Carlos Gomes. Muita manga, cara. Daqui a pouquinho a gente já tá em Gargantilha, depois Seu Otacílio e Santa Lídia. Lindalva? Now hello aí. Ah lá. Chegamos na fazenda Santa Lídia. Agora o Mac vai abastecer de água. Lindalva também. Olha que coisa linda. As ovelhinhas.